pessoal, bem-vindos ao Azores Metal Podcast. Um podcast onde todas as semanas o heavy metal é analisado em conversas por dois açorianos, onde por vezes conversamos com bandas de alta qualidade e onde por vezes até conversamos com lendas metaleiras que já não se encontram no mundo dos vivos. Uma espécie de filme The Sixth Sense, o sexto sentido, mas em que os mortos que falam connosco são todos metaleiros. O chamado The 666 Sense. Eu sou o Zé e o meu amigo líder espiritual metaleiro é quem? Doutor Nuno Melo. I see dead metalheads. Sim, é Metalhead. Lindo. Hã? Grande filme. Grande Bruce Willis. E não me lembro do nome daquele ator, do rapazinho, mas que ele Do era. Ele rapazinho, era. Ele era. rapazinho que neste momento já deve ter 30 Pois já anos, deve para aí. ter. Deve ser aquele tipo do filme daquele que fica em casa. Aquele que Sozinho em fica em casa. casa. Aquele que fica em casa. Já É tem a assim, idade pessoal. dele. Hoje estamos aqui I see. reunidos. I see dead metalhead. Isto porquê? Porque a gente hoje vai ter um episódio do Além. É verdade. Já tenho aqui Hoje, o Hangar AMP 1, Feitiçaria. a Hoje, feitiçaria. a casa do bruxo, a casa de feiticeiro é aqui. AMP. Exatamente. Casa AMP. Eu já tenho aqui o Hangar 1 todo às escuras, cheio de velas, com um tabuleiro Ouija à minha frente e daqui a bocado vou entrar em transe, vou revirar os olhos para trás e vou ficar assim o episódio todo. É isso. E vocês vão reparar que eu vou começar a falar com uma voz muito grossa, muito timbrada. Vai ser espetacular. Vai-me crescer verrugas, vai ser o caraças aí. Olha, isto já está aqui a dar umas dicas, não é? Mas é verdade, aqui vocês sabem que na casa da AMP nós falamos com os mortos metaleiros todos os dias. Ou pelo menos todos os dias em que gravamos, não é? E eles, pronto, falam com a gente, como normalmente é com bacuradas, não é? São muito analíticos na nossa Exatamente. informação que fazemos. E pronto, e nós aqui Eles não gostam sentimos. nada. Eles não Não, gostam não, nada de. não. Vamos ver como é que corre. Mas sabem que nós temos, como estava a dizer, nós temos um. Aliás, todos os metaleiros têm um sentido a mais. O sexto sentido, que neste caso, no caso metaleiro, é o 666 sentido. 666 sentido. Exatamente. Porque é como quando vocês estão a sentir que aquela banda que lançou o single há pouco tempo, o álbum não vai ser bom, não é? Vocês ouvem o single, epá, este álbum não vai ser bom, ou este single está bom, o álbum vai ser porreiro. Ou quando alguém se lembra de desligar o snare de uma bateria e vocês claramente sentem o vosso sexto 666 sentido, alerta logo que isto vai dar barraca. É Vai. logo. É capaz de ter sido, é capaz de ter sido das vezes que eu senti o meu sentido 666. Mais Havia ativo. mais Mais ativo. ativo. Exatamente. Eu ouvi, comecei logo a sentir os cabelos todos de todas as partes do corpo a arrepiar. Foi terrível. Foi terrível. E comecei, comecei a ver coisas a andar à volta. Começou-me a doer muitos ouvidos. Foi, É uh, isso. foi o sintoma É pior. sempre os ouvidos. Se começou-me a doer muitos ouvidos. E eu fugi, corri por aí fora. Até que quando cheguei a uma distância considerável em que já não conseguia ouvir, percebi que o problema era exatamente da música É isso. e que o meu sexto sentido estava a vir só para me Tá proteger, bom. né? Pronto, é assim. É isso. Pois vá Somos todos então. assim. Somos todos assim. Somos assim. Mas confirmou-se que estava correto. Sim. E pronto, não foi uma música de nível épico. Aliás, um álbum de nível épico, mas o nosso último episódio foi. Foi bem Foi, épico. nossa, foi épico, epiquíssimo. Ép- qual é o nível superior de épico? Eu, por acaso não É o sei. epicíssimo. Sim, coisa. É É, epicíssimo, é, deve ser, é, não é, é? é como se costuma dizer, para cima da épico. É para cima de épico. Rebenta com a escala. Foi Rebenta assim. com a escala. Nós entramos em Esperemos. modo suecada AMP. Foi. Exatamente. Cada um lança uma carta épica. E pronto, fomos desde as cartas mais clássicas às menos clássicas. Pronto, é isto, né? E, Lançámos todas. Fizemos playlists. É bem provável que se vocês tivessem. Espero bem que tenham feito uma playlist, não é? Mas provavelmente se fizeram a playlist, vai ser uma playlist de 2 horas e meia com 3 ou 4 músicas. Porque são, exato.
Só- Nós tínhamos músicas para aí 24 minutos cada uma. Portanto, Sim, deve ser. tinhas uma que há alguns mais pequenos. O álbum, há EPs certamente mais pequenos, isso é verdade. Exatamente. Mas Ahm, pronto, esperemos que vocês tenham feito as vossas aí em casa e que continuem a fazer. A gente, quando tiver um tempinho, vai tentar, pelo menos no YouTube, fazer as nossas playlists para vocês acederem. Também é Daquelas bom. playlists de 5 horas e meia Exatamente. para se estudar muito. Daquelas que vocês vão procurar por chill out music e acabam a ouvir aquilo e a abanar o capacete. É assim. É isso. Para mim metal é chill out. Para Para mim mim, também. eu já cheguei a estar naqueles dias de estar mesmo nervoso e precisar descarregar a energia como não posso dar no meu patrão. Meto-me a ouvir Children of Bodom, por exemplo. E É chill out. é chill Há, out. há Netflix and chill e há o Metal and chill. É isto. Exatamente. É isso, pessoal. Mas se calhar, pronto, Com chill, vamos com chill, vamos chillar para a secção. é verdade. Para a secção, a secção, não é? Já é só A conhecida secção. por a secção. A Ela já chega secção. ao pé de mim e diz: Ora, e a eu secção? adoro o teu podcast, mas para mim é a secção. É a secção. Azores Metal Podcast. Notícias amplificadas, leves e fresquinhas. Aí está, pessoal, as notícias do além e do aquém metaleiro, sempre atuais, sempre com qualidade ampla e sempre notícias em que o nosso sentido 666 foi aplicado. É isto. É isto ou não é, Nuno? É, não é? É verdade. É isto. Foi aplicado. Foi aplicado e estava aqui meio a dormir, mas. Então, os sentidos ainda estavam. Ainda Não, eu estavam. estava. Isto é assim, Ah, o trance, isto não é só pescar, não é só pescar, não é só estavar os dedos não. e Olha, entramos às em vezes transe. entra repentinamente, às vezes. E então eu estava aqui a fazer a ligação, só que o meu transe ainda é um bocadinho 56 capas. Eu ainda tenho que fazer. Aqueles módems. Aqueles módems E, antigos. e às vezes leva um bocadinho a chegar lá. Mas pronto, já estou a sentir aqui Capaz, capaz. uma notícia a chegar. Queres que eu. Opa, opa. Chuta, chuta. Vai, vai, Espera aí, vai. vou Manda-se tentar, vou manda-se tentar, aí, manda-se aí. vou tentar expressar, porque isto não vou ser eu a falar. Não, 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 claro que não. Então, o que é que esta notícia nos diz? Falando agora a sério, diz-nos que o nosso mundo está do avesso, meus amigos. É verdade. As coisas estão cada vez piores. E uma das coisas que não se compreende é a chamada polícia das redes sociais. Eh, e então temos aqui que a revista Revolver. eh, Aqui só dá a sirene. A sirene da Pronto. polícia. Ah, a revista Revolver, esta semana, acho que foi esta semana, quis publicar a capa do disco British Steel dos Judas Priest, como toda a gente sabe, já falámos aqui, portanto, mais uns que não podem ver nada a ninguém. O Lamp publicou, fez uma coisa de Judas Priest, pumba, vamos publicar. Ah, e então, o que é que aconteceu? Eles publicaram simplesmente a capa do álbum e a perguntar o que é que as pessoas achavam do álbum e qual eram as músicas preferidas do álbum. Uma coisa que toda a gente faz centenas de vezes. Mas e o que é que aconteceu? Instagram censurou a capa. É isto. É isso. E então, com aquela história do que viola as diretrizes da comunidade e não sei o quê. A primeira coisa que eu pensei nisto foi: ainda bem que não foi a capa que estava para ser original, aquela que tinha o sangue a É escorrer dos verdade. dedos. Em segundo lugar, leva-nos a pensar que é impressionante, tipo, as chamadas modelos de Instagram hoje em dia e tudo, que mostram tudo e mais alguma coisa. Não é considerado ofensivo, mas uma capa de uma pessoa a segurar a gibete é, é ofensivo. Eu até vi um comentário curioso, engraçado, de uma pessoa que comentou com tanta mulher a mostrar o corpo por aí, mostram uma mão a segurar o que lhes ajuda a rapar o corpo para mostrar e viola as diretrizes. Mas pronto. Basicamente, o que a revista entrou na brincadeira e escreveu que
basicamente, aparentemente, os Judas Priest são demasiado metal para o Instagram. Pronto, levaram assim, levaram assim na brincadeira, mas e pronto, e não deixa de ser curioso que eles uns dias antes tinham pronto, isto como é uma revista vai publicando assim capas de álbuns e assim, e eles por exemplo tinham publicado a Far Beyond Driven dos Pantera, que basicamente é E também uma tinha broca uma capa espetada. original, e a capa original do Far Beyond Driven, né? Se publicam essa, Sim, então. essa sim, Essa então, exatamente. esquece. Querem saber mais? Vão ao episódio em que falamos de capas. É isso. Não, mas Ah, por acaso é uma cena. Eu também eu vi esta notícia e, e não dá muito para perceber, mas eu acho que isto foi espero eu, que tenha sido algum erro, algum bug num algoritmo qualquer meio manhoso do Instagram. Porque sim, ou isto, ou o Instagram pensa que acha, e aí acha muito bem, não é? Que o AMP é muito mais sério que a adequado. Revolver. Exatamente. Adequado, porque nós já Exata- publicámos a capa do Exatamente. Judas Priest e não fomos bloqueados, portanto, é por aí. Epá, Não, mas é o também, que eu mas digo. também, e outra coisa foi, ou isso, ou foi alguém, uma pessoa mesmo, que acha que as pessoas pegavam nas lâminas de barbear com os pés, em vez de ser com as mãos. Só pode ser Também qualquer é coisa verdade. assim. Também é verdade. Lá está. Não entendo. Uma palavra É o mundo. só, amordez. Exatamente, É por isso. amor de Deus, está tudo dito. Chuta aí a tua. É isso, pessoal. Bom, chutando aqui para outras notícias. Uma sugestão agora, vou dar uma sugestão de 2 singles mais hard rock para ouvirem esta semana. O primeiro, o de uma pessoa que já não usa Instagram, foi bloqueada Exato. pelo algoritmo do Instagram e foi bloqueada pelo algoritmo de David Mustanco. Foi Exatamente. logo 2 algoritmos. Estou a gozar, malta. Olha que o algoritmo da David Mustang é bem pior Ainda é do que o do pior, é bem Instagram. pior ainda. Falo do grande Dave Ellefson, autor de riffs de baixo como a Peace Cells, como a Symphony of Destruction, como a minha anti-música dos Megadeth, a Dawn Patrol. É verdade. Grande Ellefson. Deixa-me Ele agora só, deixa só dizer que depois do que se passou com ele no Instagram, se calhar referiste a ele como grande. Ellison, se calhar não é a melhor. se ca- se calhar, se calhar já estou a entrar demasiados pormenores, mas eu não, pá, Não sei, eu eu não vi não vi. nada. Eu não vi nada. Não, mas ele agora está muito mais lúcido em relação a utilizar as redes sociais de forma normal. Ok. E então fez o quê? Criou uma banda chamada The Lucid, que Ah, lançou o seu álbum homónimo em outubro passado e que acabou de lançar mais um single chamado Hair. Hair, pronto, que vem da notícia do Nuno, que também podemos utilizar uma lâmina para rapar o hair, não é? Cabelo em inglês. exatamente. Mas está porreiro. O álbum é mais hard rock, mas ouve-se bastante bem. Eu gostei. Provavelmente não vou ouvir o álbum muitas vezes, porque eu gosto mais de Megadeth do que da Lucid. Mas sim, mas ouçam porque é porreirinho. Uma banda que também em tempos dava muita importância ao seu hair são os Def Leppard. Pronto, mais ou menos, não é? Verdade. Eles são mais de. Por acaso, eles são muitas vezes considerados hair metal, se calhar erradamente, quando se devia dar mais importância àquilo que eles, Sim, que eles tinham um eles estilo muito fizeram. próprio, não é? É, aquilo não é, para mim, não é hair metal, mas pronto. Eles acabam de lançar um novo single chamado Take What You Want, leva o que quiseres, em português, né? E este single faz parte do novo álbum que se vai chamar Diamond Star Halos e que vai sair agora a 27 de maio. Está quase aí. Gostei Ok. bastante deste single, muito porreirinho. Mais hard rock, obviamente, que metal. Nesta altura, os Def Leppard, e sempre, não é? Foram sempre mais, Mais para o hard mais, rock. mais para o hard rock, mas bem porreirinho, com grande solo do Vivian Campbell, que estava na banda do grande Dio. Pá, e não preciso dizer muito sobre os Def Leppard. É só a banda que tem álbuns como o Hysteria ou o Pyromania. É Portanto, verdade. ponto final. São É ainda isto. hoje clássicos. Clássicos mesmo. E Ah, pronto, e agora chuta para a é? tua. Não, Vai, eu ia é dizer mesmo trance. isso. Estavas a falar de um grande guitarrista e eu vou Vivian falar de Campbell. um. Exatamente, Vivian Campbell. E eu vou falar de outro que neste caso é Neste caso. português e que não lhe É. fica nada atrás, pelos vistos, porque senão não tinha sido. Não tinha acontecido o que eu vou contar. Estou a falar do grande Guilherme Henriques. Guilherme Henriques, guitarrista dos Garia e também dos Oak.
Uhum. E então o que é que aconteceu aqui ao nosso amigo Guilherme Henrique? Os Gary, aquela banda engraçada, engraçada no Tem as sentido que máscaras exatamente tem as e é das máscaras, mais conhecidas agora, em Portugal, das mais exatamente. famosas então. E eles por acaso têm um, nem que seja pela apresentação da banda, é espetacular. Eu Uhum. ainda gostava de saber como é que é tocar com aqueles, com aquelas máscaras, não é? Deve ser interessante. Mas pronto. Deve ser. hum, então, aqui o nosso amigo Guilherme Henriques, o que é que aconteceu? Ele vai ser o. Ele tornou-se endorser da ESP, das guitarras ESP. Espetáculo. Tornou-se oficialmente um dos artistas ESP Guitars. É o primeiro músico português a tornar-se endorser Espetacular. desta, desta marca de guitarras, que é a Só para ESP, referir que o James Hetfield é o grande endorser da ESP. da ESP, exatamente, que é uma marca japonesa. E isto deve ser como aos carros, isto nunca haveria, não é? Isso Ah, é tipo os Nissans. exatamente. Pronto, o Guilherme então tem a sua versão, da guitarra. Ele usa os modelos LTD Deluxe SC 1000, geralmente em preto, não é? E se vocês quiserem esta versão, que é uma versão que é um modelo barítono de um só humbucker. Uhum. Pronto, e ele tem uma versão de 2000 e está no catálogo de 2022 da ESP. E isto é uma grande notícia e muitos parabéns aqui ao nosso amigo Guilherme Henriques por ter conseguido este feito. E isto é a prova que não interessa se a gente é de um país pequenino, a gente tem muita qualidade. Ganda Guilherme. É isso mesmo. Grande Guilherme, grande Gaéria. E pá, um português na ESP é mesmo de louvar. É espetacular mesmo. Espetacular. Muitos parabéns. Bem, pessoal, agora mudando para um tema muito notíssimo, um tema mais pesado e sensível. Como é que vou dizer isto? Todos nós vemos todos os dias imagens da guerra que se passa na Ucrânia, da guerra entre dois países irmãos. Imagens tristes, imagens que fazem doer o coração a cada um de nós, imagens que se calhar nós só saberíamos o seu real impacto se estivéssemos lá. Mas ainda assim, há muitas coisas que a gente pode fazer para ajudar as pessoas que tiveram de sair de lá da sua pátria por obrigação, seja participar em iniciativas como a música Ucraína, como fizeram alguns amigos nossos, seja em coisas mais simples como ajudar as comunidades em Portugal oriundas desses dois países, porque pronto, todos nós sabemos que existe o regime russo e existe o povo russo. Pelo menos eu penso assim, não é? Exatamente. Não podemos espalhar ódio só porque este ou aquele é desta ou daquela nacionalidade. Bem, mas dentro do mundo da música, ao estilo da música ucraína, diversas bandas têm feito iniciativas. Desde os Queen terem disponibilizado no YouTube um concerto que deram na Ucrânia em 2008, os Metallica encaminharem os proveitos da venda de merchandise para associações ucranianas, o filho do John Lennon a tocar Imagine, muito fixe Com essa quem? também, Com quem? com Com o Nuno já não Tencourt. sei. Com o Nuno Ai, com o Nuno Tencourt. Tencourt. Ah, É sim, ok, senhor. exatamente, com o Nuno Tencourt. E todos, ou seja, todos têm feito alguma coisa no mundo musical. Mas uma coisa que me saltou à vista nestes últimos dias foi uma recente tomada de decisão pelos grandes Scorpions de alterar a letra da icónica música Wind of Change. É isto. Que ela começa com o assobio. hum, como sabem, como sa... não está aqui a dar uma caminha aqui puxar. Estou a tentar, estou a tentar. Como sabem, a Wind of Change começa na sua letra com o seguinte: Follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. Ora, Que o momento, amigo, que momento. momento, esta minha voz linda, não é? Não, mas Ainda pronto, por cima a rouquinha como está hoje. é o amigo Klaus Meine, vocalista, não é? Dos Scorpions, decidiu, em conjunto com a banda, alterar a letra desta música face à guerra que assistimos, ehm, entre a Rússia e a Ucrânia.
E pronto, Gorky Park é uma praça central em Moscou e ele achou que deveria utilizar esta música para fazer uma declaração de apoio à Ucrânia e à paz. E pronto, ele não disse, ele não disse se a alteração era para sempre ou não, mas ele achou que era para agora e fez. Então, em vez de ser o Follow da Moscow no início, agora podemos ouvir. Não vou cantar, não é? Mas vou só ler que é Now listen to my heart, it says Ukraine, waiting for the wind of change. Palavras Espetáculo. fortes que arrepiam e que é o que todos nós esperamos, que o vento da mudança chegue rápido para todos. Sim. E pronto, Principalmente para o povo ucraniano, né? exatamente. E se não Eles, quiserem ser como eu e como o Nuno e passarem ao lado de um concerto dos Scorpions, dia 10 de maio, eles estão aí em Lisboa, a irem. é A verdade, irem lá. já falta pouco. Já falta pouco. É isso mesmo. Esta letra que já tem o seu significado, esta música já tinha muito significado por causa da altura da queda do muro de Berlim e eles agora aproveitam também aqui para esta situação. Sempre aqui a Rússia a meter o Esta bedelho, música como se costuma dizer. não, mas esta música é também é É mesmo um um hino à hino, paz, não é? é um hino contra a guerra. E tu ouves a música e sentes mesmo isso, pá, é engraçado, é mesmo este wind of change, é mesmo isto, é É esperar por um verdade. vento de mudança. Na altura foi o tal, o tal muro de Berlim e aquelas coisas da Guerra Fria, da União Soviética e isso tudo que caíram. Já se sentia o vento da mudança. Neste caso ainda estamos a esperar, mas temos esperança. Há que ter esperança. É Exatamente. isso. E esperança que isto se resolva rápido. É isso mesmo. É isso. Notícias estamos, não é? E vamos agora entrar aqui na parte do trânsito, não é? Já estou a começar aqui a ver as chamas a mexer um bocadinho, as chamas das velas. Eh, é- daqui a bocadinho começa a mesa a tremer e o Zé começa a ouvir barulhos estranhos de um hangar 2 Isso é e, rápido. Já e sabes que isso é vamos. rápido. Aliás, se havia capa com o Instagram, agora lembrei-me, se havia capa com o Instagram podia ter bloqueado, era a capa do Black Sabbath. Essa é É isso. verdade. Isso sim. E vamos entrar no nosso tema 2 e vamos ter um amp tributo. Vocês já É sabem isto como é mesmo. que é. A gente de vez em quando gosta de fazer tributo, de prestar homenagem a grandes vozes, a grandes, não só vozes, a grandes Lendas. vozes, grandes músicos, vendas do heavy metal, hard rock, etc. E hoje vamos falar talvez da, da venda que infelizmente nos abandonou em 2015 e que se tornou basicamente a nossa primeira ligação ao além. Não é? É isso. A primeira vez que tivemos uma bacurada registada neste podcast foi chamada a atenção por nosso amigo Lemmy Kilmister. É isso mesmo. É. E vamos Grande hoje. Lemmy Kilmister. É Hoje verdade. vamos prestar tributo a esta grande lenda. eh, Esta personagem, o homem, o mito, a lenda. É isso. exatamente. O O chamado-se verdade. chamado Chrome, mas no bom sentido. Este homem, É se isso. fosse um Chrome, Não, era isto era daqueles. era um cromo raro. Era Para daqueles mim era. na caderneta de futebol, quando a gente era pequenos, havia Nunca sempre. sai. Nunca sai. Eu só É, comprava as carteirinhas todas, nunca saía. é verdade. E era sempre aquele que era o símbolo do clube, com um holograma por trás. Sim, sim, exatamente, O Emmy exatamente. seria esse Chrome. É isso, é grande lema. Olha, É verdade. um verdadeiro lema de vida, eh, andante, com uma linha de baixo, né? Em, o Night King do metal, o Deus É verdade. Trovão do metal. Em, por falar, por acaso falar em Deus, começar já aqui a relembrar uma cena icónica que tem a ver com Lemmy. Você só viu o filme Airheads. O filme Airheads tem o Brendan Fraser, tem o Adam Sandler, tem o Steve Buscemi também, em que eles, muito ao estilo dos Motorhead, são um power trio que vão para uma estação de rádio para mostrar a sua demo tape. Isto aí, estou já aqui, já dá aqui um cheirinho antes da gente entrar no tributo ao Lemmy. Mas depois o pessoal da rádio não quer passar a demo tape deles. E eles acabam por manter o pessoal todo refém lá dentro com pistolas de plástico.
Ah, É demais. Esse filme é muito bacana. Vão ver que vale muito a pena. Bem, mas uma das cenas icónicas é quando alguém vai falar com eles à rádio para negociar com eles, o negociador, vá lá. E então o Brandon Fraser, no jazz, o vocalista da banda, faz umas perguntas ao negociador para perceber se ele é polícia ou não. A primeira pergunta que ele faz é qual é que é o lado que o negociador está entre, entre o David Lee Roth e os Van Halen. Se ele é Van Halen ou David Lee Roth. Ele diz Van Halen e a banda diz: Oh, este gajo é a polícia. Como sabe, pronto, a época do David Lee Roth pronto, foi das mais produtivas de Van Halen e havia sempre essa polémica. Mas depois, a pergunta a seguir é que é a pergunta icónica. Que eles dizem assim, então, agora, última pergunta. Lemmy or God? Lemmy ou Deus? Escolhe um. E o negociador diz assim, Lemmy. E o gajo diz assim, resposta errada. O negociador diz assim, God. Resposta errada. Lemmy is God. Lemmy é Deus. É ah, isto. Aí está, pessoal. É uma cena icónica e vocês têm que ver isto. E já sabem, não se deixem enganar. Se alguém te fizer essa pergunta, Lemmy or God? Não. Lemmy is God. Aí está. e sabes porquê, não é? Sabes que isto foi uma conversa dita pelo Titi Ozzy. Foi o Titiosi que disse isto? O Titi Ozzy Nem é que sei. disse esta conversa. Ele diz Nem que ele sei. é Eles eram o. muito amigos. Sim, e ele, o Lemmy escreveu músicas como o Mama I'm Coming Sim, Home. exatamente. um, e o Ozzy diz que para ele, exatamente essa conversa, para ele, o Lemmy é o grande deus do rock. Yeah, Lemmy também is the acho. rock god. E então, mas pronto, isto a gente já está aí. A Já, gente, a gente, a já. gente para seguir um fio de conversa é esse. Mas pronto, basicamente a gente depois mais à frente vou ver se me lembro de entrar por isto aqui, mas o Ozzy basicamente diz que o Lemmy era uma divindade do rock porque, por exemplo, ele dá um exemplo, ele disse que era muito bom a começar letras, mas que nunca conseguia terminá-las. E ele terminava as músicas. Ele dava-lhes uma ideia. Ou, por exemplo, ele falava de uma ideia de uma música que tinha sobre a Segunda Guerra Mundial. E mandou para ele um bocadinho. E ele disse: Dá-me umas 2 ou 3 horas que eu resolvi isso. E ele, ao fim de 2 ou 3 horas, perguntou. E o gajo disse: Epá, eu tenho aqui umas. E o Vemi disse que tinha mais do que uma. Eu disse: Mas o quê? Fizeste duas? Eu pedi-te uma e fizeste-me duas. Eu não, fiz três. Toma, Ele em duas ou toma. três horas tinha escrito três músicas diferentes. É assim, ele, É bem. ele era muito, muito por aí. Mas pronto, não vamos aqui, já está Não a vamos, não vamos saltar para o já fim, entrar, mas com o carro à vamos, frente dos vamos, bois. vamos entrar aqui vamos fazer aqui pelo início, alguns fatos que se encontram online. Lemmy, Lemmy Deus nasceu onde? Nasceu em Inglaterra, não é? Mais propriamente no condado de Staffordshire, em Stoke-on-Trent, isto é para os nossos amigos que gostam de geografia, nas Midlands Exatamente. de Inglaterra, para se situarem, é perto de Birmingham, é tudo perto de Birmingham, Inglaterra, terra do heavy metal. Nasceu apropriadamente para um deus na noite de 24 de dezembro de 1945, Uhum. o ano que ditou a fim da Segunda Guerra Mundial e o ano em que a lenda Lemmy começou a crescer. Logo a começar pelo nome, Lemmy, não é? Na Ainda verdade, Lemmy este não não, era, ele ainda era Ian. exatamente, este não era o nome verdadeiro dele, o seu nome era Ian Fraser Kilmister. E o porquê de ser conhecido como Lemmy, pronto, está online, não é? Deve-se uma frase sua. Não sei se quer dizer, isto, ele por acaso ele acho que nega essa parte, não é? Mas toda a gente Exatamente. atribui e diz que isto era uma coisa que ele usava muito na infância, que era um anglicanismo, uma frase que era Lemme some money ou Lemme some quid, uma coisa assim. E basicamente é empresta-me dinheiro que eu pago depois. Lemme é tipo let me, deixa-me, ou Lend me. empresta-me, lend, É, lend me, exatamente, é, eu, lend me some ex- money. E como era falado muito rápido, hum, ficou Lemmy. Basicamente é é isto. isto. É Portanto, isto. basicamente haver um pedinchão.
Era, na Inglaterra daquela altura, então a seguir à Segunda Guerra Mundial, tinha de ser, se calhar, não sei bem Acredito. quais são as origens da sua família, mas de certeza que era por aí. Tenho aqui Pronto. apontado que ele, na sua infância, a sua mãe tinha uma guitarra em casa, que ele aproveitou para levar para a escola, já a Lemmy, só com o intuito de sacar miúdas, Pronto. porque ele não sabia tocar. Era mesmo a Lemmy. E pronto, O e foi Bembe, o o primeiro Bembe instrumento. era um gajo que gostava pouco de miúdas. Era. O primeiro instrumento dele foi a guitarra, não as miúdas, foi mesmo a guitarra. E, e pronto, e foi por aí, não é? É, Sim. pá, é Ele- grande alegria. A E gente eu pensa depois, que ele entrou logo pelo baixo, mas não, mas ele tinha sido. sim. Era guitarra. E o primeiro emprego dele foi espetacular. Muitos gostavam de poder ter sido tido o que ele teve. Ele foi roadie do grande Jimi É, Hendrix. é verdade. Há uma coisa antes que o gajo diz que um dos momentos importantes para ele foi. Pronto, ele andava. Ele depois foi. Ele é de uma família que. Acho que o pai separa-se ou o pai morre, agora não sei bem ao certo. E depois a mãe dele anda sempre de sítios em sítios, ou seja, de localidades em localidades, nunca estava muito no mesmo sítio, mas há uma parte da vida dele em que ele está em Liverpool e ele vai ver os Beatles, Uhum. ao Cavern Club. E após ver uma dessas atuações dos Beatles, ele aprende a tocar as músicas do primeiro álbum dos Beatles, o Please Please Me, e é isso que lhe dá a chama para, pa- olha, para aprender a tocar guitarra com a guitarra que a mãe lhe deu. Sim. É muito engraçado. Eu que tinha uma opinião muito forte sobre uma das maiores, pode-se chamar polémicas, eh, sei lá, de daquelas perguntas mais velhas da história da música, que é Beatles ou Rolling Stones? Que existe muito quando se fala assim das. Eu sou Team Beatles, já Eu aqui de também sou, lançar nisso. também sou Team Beatles. Mas houve muito tempo que eu gostava mais dos Rolling Stones, mas depois de entrar a fundo nos Beatles, eu fui Team Beatles. Pronto. Pronto. O Bambi, o que é que diz? Eu também eu também jogava para a nossa equipa. Ok, era ponta de lança. Eu também era para todo avança. Eu era, mas eu jogava mais abaixo no campo. Já vais muito bem. Eh, mas pronto. Ei, eu era aquele gajo que a gente gosta de ter na defesa a gritar com o resto da equipa. Um grito do Bambi, Oh, mete uma equipa, metia capitão uma da equipa em equipa. cima. Exatamente. Então, eu não gostava muito dos Rolling Stones. E eu dizia porquê? Porque basicamente para ele os Beatles eram homens mais duros, ou seja, eles eram de Liverpool, tinham tido um crescimento mais de homens mais duros, porque basicamente eles tinham eu dizia que eles tinham eles tinham sido criados à beira-mar como marinheiros e não sei o quê. Liverpool, Eh, Exatamente. E que apenas eles não mostravam tanto isso porque o Brian Epstein, que era o manager deles, não o era? manager deles. Ahm, que suavizou muito a imagem deles e às vezes nota-se um bocadinho disso. eh, Agora fugindo aqui um bocadinho à conversa, mas nota-se um bocadinho disso a partir dos Beatles iniciais para os Beatles já para o fim, em que eles já Não, estavam mais. e tu vês mesmo o inicial, os Beatles, mesmo a forma de vestir, os Beatles vestiam-se de cabedal. Exatamente. Depois, quando eles têm uma digressão muito importante uma digressão muito importante em Hamburgo, na Alemanha, e quando voltam é que eles mudam completamente a imagem e começam a usar os Os fatins. fatinhos e o cabelo à squiff, aquele cabelinho assim muito, muito, muito penteadinho, porque antes eles não eram Uhum. nada disto. Já Exato. os Rolling Stones, mas por acaso há um paralelismo aí engraçado com os Rolling Stones, porque há uma personagem muito importante, uma lenda da música também, nos Rolling Stones, que muitas vezes é comparada com Lemmy, que é o Keith Richards. Ou seja, Ok. dois exemplos à sua maneira, não é? De viver a vida ao máximo, digo eu.
sim. O Keith O Richards é outro que pronto, também que é o gajo tem. que é o gajo dos Rolling Stones que diz que detesta metal. É, não sei. É, mas Eu pronto, eu 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 não sei se ele detesta, mas eu gosto muito dos riffs deles também. mas ele diz que não, ele diz que metal é só barulho. Mas pronto, para acabar aqui a conversa, ele respeita mais os Beatles em relação aos Rolling Stones, porque ele diz que os Beatles basicamente vieram de baixo e, e trilharam o seu caminho, enquanto que os Rolling Stones eram meninos da mamãe, como ele chamou, porque eles eram estudantes de um colégio no subúrbio de Londres e foram passar fome em Londres por escolha. E isso para si, para ele, não era respeito. Não podia respeitar uma banda que funcionava dessa maneira. E que basicamente eles eram uma banda que tocavam músicas mais ou menos, só que simplesmente com o Mick Jagger a dançar. E que eles fizeram grandes discos, mas que sempre foram uma. Pronto, a gente se fosse para. O Lemmy era um gajo que usava muito palavrão, muito o Sim, vernáculo, não é? Portanto, era isso. se a gente for a traduzir à letra tudo o que ele dizia, a gente tinha que encher este episódio É, de piche. Mas mas pronto, ele é basicamente. engraçado essa opinião. É, e ele diz que eles fizeram grandes discos, mas sempre foram muito maus ao vivo. Enquanto que os Beatles não, os Beatles sempre deram grandes concertos. É isso. Portanto, o Lemmy jogava para a nossa equipa, para a Team Beatle. É, nós podíamos fazer um episódio só a falar nisto, mas vamos seguir e vamos falar naquilo que o Nuno estava a dizer há bocadinho. O Lemmy, hum, teve um emprego muito importante na sua vida, que foi ser baixista, aliás, baixista não, Roses. hum, roadie de outro deus, Jimi Hendrix, né? É verdade. Preparar, preparar a guitarra para um deus. E é engraçado, eu li um bocado sobre isso e ele dizia e pronto, e de certeza que é isto, que ele viu a tocar todas as noites, viu Jimi Hendrix a tocar todas as noites e viu Jimi Hendrix todas as noites a tocar no backstage. E isso marcou para a vida toda, como de certeza que ia marcar qualquer um de nós. Ele diz que era como se o tempo e o espaço parasse naquele momento. Sabe, não é? É verdade. Pá, deve ter sido uma experiência mesmo. Olha, o nome da banda de Jimi Hendrix era Jimi Hendrix Experience e deve ter sido isto mesmo para o Lemmy. É Uma verdade. experiência espetacular. Depois, Pronto. ele como todos os grandes prodígios da música, ele tem uma história engraçada de tocar numa banda, de ser roadie de uma banda chamada Oak Wind, e, Ah, há a história de que o baixista dessa banda falta ao espetáculo e tinha deixado um instrumento na carrinha, e então o é Lemmy isso que, ocupou o lugar dele, é e isso é que aí ele que inicia um bocadinho o baixo, não é? A história dele é, no baixo. exatamente. É aí que ele entra. Ele acho que ele já tinha feito audições para guitarrista da banda, mas depois não entrou. E foi mesmo essa altura. Foi essa altura que o baixista da banda não foi a um concerto e deixou o tal baixo lá não sei onde, não é? E ele foi com o baixo dele e foi baixista naquele concerto, mesmo sem nunca ter tocado baixo na vida. E a partir daí, hum, pronto, a gente sabe, Lemmy é sinónimo de baixo, não é? Ele pegou no baixo e nunca mais parou. É E verdade. diz-se mesmo que a forma de tocar baixo do Lemmy era muito ao estilo da forma de tocar guitarra, cheia de acordes, eh, Exatamente. não tão diferente de pronto, digo Ele eu, usava, de ele um usava baixista normal. um som mais distorcido, né? No baixo. Ele Uhum. usava o som do baixo do Lemmy era diferente. Ele tornou todo um estilo à volta do instrumento e da sua maneira de É, vestir e tudo. não, Eh, isso depois aqui mais à frente é o tal, é além da Leme. Mas o Exatamente. gajo ainda no Jokind, ele ele entra para o baixo, não é? Mas há músicas em que ele também era vocalista. E eu fui ouvir esta semana a música mais conhecida deles, que chegou a número 3 das tabelas em Inglaterra, não é? Que é a música Silver Machine, do álbum Ok. Space Ritual. O Jokind era uma banda de space rock.
Space rock, pronto, é tipo coisas psicadélicas, coisas, eh, pá, sei lá, não sei explicar muito bem, mas a música está muito porreirinha, pá, eu gosto do início, vocês vão ouvir aquele início, hum, é psicadélico e é engraçado ouvir esta voz do Lemmy mais doce, pronto, não tanto whiscada como quando estava nos Motorhead. Ok. Pá, eu não conheço grande coisa do Joe Kind, mas gostei dessa música, está Deixa-me porreirinha. só, deixa só dizer que a gente está a dizer All Kind, mas acho que se diz o Hawkwind. Pronto, é capaz. Eu É também, capaz. também agora A que. nossa Também agora. pronúncia a nossa pronúncia inglesa às Estava a vezes faltar o falha, não é? W, estava a faltar o W ali. Rockwind. Olha, nos Rockwind ainda há a tal questão dele ser dispensado na banda, não é? Porque, não é? Foi, E aí já se começava a perceber a sua vida, o seu living on the edge, não é? exatamente. É, o Lemmy é a personificação toda do Living on the Edge, Live Fast Die Hard, aquelas todas, aquelas frases todas Uhum. assim, aqueles Aqueles chavões, não slogans é? todos. Aqueles É, chavões. ele era a personificação disso tudo. Ele a um Mas é ponto. engraçado que ele dava sempre um twist aos chavões. E então há este o Live Fast Die Hard, ele tinha Live Fast Die Old. Havia o outro, como é que era? Ele tem mais um que está no baixo, já me recordo daqui a pouco. Mas pronto, este nos Hawkwind, ele é preso quando eles vão a uma digressão aos Estados Unidos e ele é preso por posse de estupefacientes que, segundo a internet, na verdade, aquilo era anfetaminas e a polícia confundiu com a cocaína. É possível, eu não sei, eu nunca vi nem nenhum nem outro, né? Mas a banda em si parece que se fartou do Lemmy e despediram. E despediram, se calhar, com aquela máxima de todas as bandas em que tu não podes consumir mais do que aqueles que os outros membros da banda podem consumir. É Foi isso que sempre assim. aconteceu. E depois, em 1975, com 30 anos, ele cria a instituição Motorhead. É verdade. Que Se- inicialmente não se chamava Motorhead. Não, se chamava-se The Bastard. Bastards. The Bastards, Exatamente. não é? Exatamente. Porquê? Isso Porque é, esta é interessante, porque ele tocava com o pai, com o padrasto do filho dele, não é assim? era qualquer coisa assim, É, era, acho que era. era. Mas Um dos membros da um banda era. mijorito, não é? Um dos Um membros dos da membros banda. originais dos Motorhead. E que acabou Exatamente. por ser um dos membros originais dos Motorhead. Era o padrasto do filho dele. Ou seja, Bastard. coisa já à Lemmy. Mas ele depois. Agora, espera aí, estou só a lembrar agora que o filho do James Hetfield, grande James Hetfield, ele, um dos que admirava muito o Lemmy, o filho dele, Castor Hetfield, acho que é assim o nome, ele toca numa banda que se chama Bastardane. Não sei se pode Ah, haver aqui alguma influência do pai. Por acaso já ouvi um álbum talvez. deles, é porreiro. Mais Talvez. influenciado pelos Metallica, mas é porreiro. Mas É isso. grandes Motorhead, esta instituição musical que não faz parte, na minha opinião, não faz parte de nenhum estilo e faz parte de todos. Metal, rock, S- punk, é Sim, tudo. é verdade. Uma quantidade de influências ali. Eu acho que não, é das poucas bandas em que. Das poucas, não, há muitas, não é? Mas esta em concreto é difícil de dizer é este o estilo desta banda. É verdade. É isso mesmo. E ele, só para acabar, ele então, eles depois vieram a perceber que já havia uma banda com o nome Bastards, não era? E ele usou a Motorhead que tinha usado na letra de uma música de uma outra Dos música, não Rockline. é? Dos Rockline. Foi a última música que ele escreveu para os Rockwind. Exatamente. Era E daí nasceu a tal instituição que o Zé estava a falar, que era Motorhead. que ficou conhecida por Motorhead. Uma Eh, palavra que pode significar alguém que anda sempre de volta de carros a alta velocidade, uhum, pode significar diferentes coisas, mas que foi criada com estes dois amigos, o padrasto do filho dele e outro amigo, não é? Mas quase imediatamente estes dois amigos foram substituídos por outros dois que viriam, esses sim, a ser a formação clássica dos Motorhead. O Power Trio. Lemmy, Fast Eddie Clarke na guitarra e Filthy Animal Taylor na bateria. é isso. É isto. Grande E banda. ele, é
isso. E pronto, mas o, o, ahm, o nosso Bemi ficou conhecido pela sua maneira de ser, por ser direto com tudo. Ele não tinha papas na língua, basicamente. Há, volta e meia, se procurarem, encontram no YouTube alguma entrevista ou assim sobre ele, em que ele fala de tudo e mais alguma coisa. E, hum, ele fala de tudo e mais alguma coisa e ele nunca tem papas na língua. Ele fala. Não. Por acaso aqui há uns tempos vi uma sobre. Olha, por exemplo, perguntaram-lhe uma vez sobre o racismo e ele odiava. E ele, para além de não ter papas na língua, ele sabia se expressar muito bem. Ele tinha uma cabecinha. Ele era uma pessoa que tinha o dom da palavra. E ou por exemplo, numa entrevista sobre o racismo, ele diz que acho que basicamente mostra o pensamento de toda a gente que não é racista, que é se tu se tu não se eu não te conheço, se eu nunca te vi à minha frente, porque é que eu posso dizer que te odeio só por tu seres de outro tom de pele ou o que seja? Hum, E que em, todos, exato. e que em todas as raças existem pessoas boas e más e que tu, enquanto não conheces a pessoa, não podes dizer que se gostas dela ou não. Um, Exatamente. e ele diz assim, mas depois ele diz essa história, depois no fim ele diz: realmente eu só consigo ser preconceituoso, afinal eu sou preconceituoso com alguma coisa, sou preconceituoso com quem é racista. Esses, Não, isso esses, eu, consigo, esses eu consigo odiar. é uma É, grande conversa. Há muitas. É uma grande conversa e é uma conversa mesmo para se refletir. é. Há muitas curiosidades sobre o Lemmy. Hum, havia aqui uma mais esquisita, que ele gostava de colecionar cenas da época dos nazis, facas que os militares alemães usavam, roupas, pá, cada um com a sua, não é? Ele usava uma Iron Cross num dos seus baixos também. Uhum. Ele diz, o que é que ele diz? Ele diz que colecionava estas coisas apenas porque gostava das, co- das coisas, Da Segunda do Guerra sentido, Mundial. sim, do sentido estético. Não, não era, eu não gostava da Segunda Guerra Mundial, eu gostava do sentido estético das Não, coisas. ele interessava-se por coisas da Segunda Guerra É, Mundial dos países do. sim, não tinha nada a ver com ideologias, até porque ele considerava-se um anarquista, sem qualquer respeito ou muito pouco respeito pelos poderes políticos, e sem qualquer ideologia, como o Nuno estava a dizer, ideologia de raças ou qualquer que seja. Tenho, pá, certeza absoluta que era por isso. E há muita história já à volta dele sobre isso. É porreiro, meu. Não, Era mesmo. é interessante eu vou dizer que ele, isto começou por ser uma oferta de pessoal e uma oferta que lhe deram e ele começou a colecionar. E e é isso que estavas a dizer. Eu dizia que era interessante quando às vezes levava jornalistas à casa dele. Eu tinha um quarto inteiro só de coisas de nazis, principalmente, e eu Sim, dizia eu dizia, pronto, que não era coisas que pudesses guardar, e então eu tinha aquele tipo em expressão, e o pessoal que entrava ficava sempre em choque, pensava que ele era nazi, e eu lá tinha que explicar que não era. E eu dizia que basicamente eles, infelizmente, nessas coisas, os maus é que faziam sempre as coisas mais bonitas, que por exemplo o uniforme das SS, aquele todo preto, uhum, mas não, uhum. eu dizia que ele era espetacular, que era lindo, mas que infelizmente tinha sido usado por pessoas más, mas que era assim. É isto, cada um tem a sua panca, sei lá, não é? E só gostava Exatamente. daquilo, isso não tinha nada a ver com quem somos nós para criticar, não é? Exatamente, eu disse mesmo, eu dizia mesmo, se vocês forem a ver, desde o início dos tempos, os maus é que têm sempre os melhores uniformes. Os uniformes eu dizia que os uniformes das tropas de Napoleão, os confederados na América, os nazis, todos tinham uniformes incríveis e por isso é que eu gostava. O grande Lemmy. Não, o Lemmy era único mesmo. O som, ah, os Motorhead são únicos, né? O som dos clássicos Motorhead
é única, é a inspiração de diversas bandas, de diversos estilos, como eu estava a dizer há pouco, desde o punk ao metal, clássicos como o Ace of Spades, o Overkill, Motorhead ou Orgasmatron. Prontos. O estilo do Lemmy em si, aquele tipo motoqueiro com o seu chapéu, os seus óculos, as suas verrugas, que o fazem ser um deus mais terreno, o seu estilo em geral, tudo isso contribui para além da Lemmy. Um, o seu tom de voz, Sim, Lemmy, que é único, muito ele é trabalho com considerado. as garrafas de Jack Daniels ou Maker's Mark, não era? Como era Exatamente. aquele do Sabaton. Tanto, tanto um como o outro, tanto um whisky como o outro são perfeitos para se atingir o, um, O Nirvana. o tom, o Nirvana, o tom Lemmy. Por acaso está escrito nos meandros da internet que o Lemmy bebia uma garrafa de whisky por dia durante 30 anos, mas por razões de saúde mudou de bebida alcoólica e passou a vodka. Ou seja, pronto, é o que é. É mais melhor para a saúde. Não, ele diz que perguntaram-lhe uma vez como é que era, qual era a regra para se beber melhor. E ele disse que não era a quantidade que bebias, mas a velocidade em que bebias. Ou seja, Isso é verdade. Isso é uma grande. basicamente, isto, se estiveres sempre a beber, ele disse que ele a certo ponto ele diz que já não sabe o que é estar bêbado, nem sabe o que é ressaca, porque está sempre a beber. E Há uma história engraçada do Dave Grohl. Ele depois partilhou há pouco tempo, já não sei bem, mas ele diz assim que o Leme no final da sua vida vivia, acho que era em Los Angeles, perto de um bar que ele frequentava sempre. Então um dia o Dave Grohl vai falar com ele, vai com ele lá ao bar e eles pedem whisky. E a mulher do bar, ele vivia tanto tempo no bar que a mulher do bar traz-lhe o whisky e traz-lhe o correio. É isto. ok, pronto, é É assim. isto. Eu basicamente só ia à casa dormir, não é? É só ir. É melhor. Vou meter aqui a morada do bar, porque assim, pá, tipo, é melhor. Eu sei que eu estou sempre O lá. carteiro mais depressa encontrou-me no bar do que encontrou-me em casa. É assim. Grande Leme. Há também aquela história clássica dele ter dormido com uma imensidão de mulheres, não é? Exato. E a história é que ele deu uma entrevista a uma revista, não é? E essa revista escreveu que ele tinha dormido com mais de 2.000 mulheres. E uns anos mais tarde, o Lemmy é perguntado sobre essa frase e ele, ao estilo Lemmy, diz só assim: o entrevistador distorceu tudo. Eu na entrevista disse que só tinha dormido com 1.200 mulheres, não 2.000. Pronto. Fazia toda a É que faz, diferença, não é? faz diferença, então, tem que ser sério. Ai, ai, Eh, lindo, grande o Lemmy. Bemi tem histórias assim realmente engraçadas. Por exemplo, eu tenho uma entrevista, também quem se lembrou desta, em 2004. Havia uma revista feminina chamada Jane Magazine. Que era, e então foram entrevistar o Bemi, logo o Bemi, para responder a dúvidas e conselhos sobre relacionamentos. Claro. E então ele começa sempre, porque eu já era sincero e como era costume, e eles começam logo a perguntar e diz: se um amigo, se um amigo seu ficar a olhar para mim, eh, e isso, por exemplo, a mulher que estava a entrevistar era a namorada do Emi, e se um amigo ficasse a olhar para ela muito tempo, a encará-la, o que é que será que ele lhe estava a considerar bonita ou o que era? E o Emi diz: depende. Ele pode estar a olhar para si porque tens um bocado de espinafre preso nos dentes. Grande Logo Lemmy. assim, pumba. Conselhos amorosos. Com seja abraços por Emmy. Eu assim, se então me apercebesse que não estavas, não tinhas um bocado de espinafre nos dentes, então aí já ficava mais chateado. E pronto, e Ah, depois ele diz assim, e depois continua, e o gajo vira-se e diz: ahm, uma leitora, que eu estava a responder a perguntas de leitoras, ahm, e uma leitora a revista pergunta. Maria.
Tipo, a revista Maria, uma pergunta porque é que as mulheres fazem drama constantemente, mesmo que não houvesse motivo para isso. E o Emi responde: para muitas mulheres, o ato de ficar a provocar é um vício. E depois vira-se e vira-se para a entrevistadora e diz: tu sendo mulher, não ias saber nada sobre isso. E pronto, histórias de Bambi. Mas é verdade, a influência. A gente não sabe. Mesmo pessoal, isto é de certeza absoluta, pessoal que não conhece Lemmy, a personagem Lemmy, a cara do Lemmy ou assim, já, já viu alguma coisa do Lemmy, já viu alguma t-shirt, já viu. Exato, a t-shirt, o Snaggletooth, o É mascote verdade. dos Motorhead. Aquele porco de capacete com os dentes de lado, sei lá. Que se pode comprar desde lojas da Zara em centros comerciais ou àqueles índios que tocam flauta nas São Joaninhas. Pode-se comprar em qualquer lado e toda a gente usa aquela t-shirt e às vezes nem sabe quem é que é o Lemmy, nem consegue dizer uma única música dos Não. Motorhead, mas ou seja, ele tem uma influência tão grande na, na, na pop culture, não é? Na cultura Uhum. popular atual, que muitas vezes a pessoa nem tem noção. Mas Eu atenção, acho que atenção que ele foi considerado uma das vozes mais reconhecíveis do rock. Ou seja, pode ser realmente a voz dele era uma voz única mesmo. icónica. A voz dele era o que eu estava a dizer, era curtida por Jack Daniels e Maker's Mark. Por Exatamente. isso é que deu aquela voz raspada. Era uma voz, exatamente, é isso mesmo, uma voz raspada, uma voz muito grave, mas que epá, até hoje é uma voz que mais ninguém conseguiu. Não, não. Os Motorhead acabam de lançar 22 álbuns de estúdio. 22 álbuns de estúdio. São Mas muitos, ele começou a banda aos 30 anos. é Não verdade. tipo, não foi aos 17 e aos 18 como pronto, as bandas, aquelas bandas que a gente conhece mais, se calhar lançaram aos 30 anos, ou seja, já tinha uma vida toda quase feita. É verdade. Ace of Spades, Overkill, álbuns que estão lá em cima mesmo. Álbuns ao vivo como No Sleep Till Hammersmith, excelente mesmo. Participações icónicas na WWE. É verdade. Essa cena para mim está gravada na memória. Havia uma fase da minha vida que eu, ou nós, A víamos gente. muito wrestling. Víamos muito wrestling. E o meu preferido, logo desde o início, era o Triple H. Eu adorava quando ele fazia o papel de mau, o termo técnico é o heel, ou o papel de bom, que o termo técnico era Babyface. babyface, exatamente. Para mim era igual se ele. Pá, o Triple H era magnético para mim mesmo. E então o Triple H tinha uma música de entrada que era a The Game, que era uma música para mim. It's time to play the game. Meus Pá, amigos, linda música. aqui o meu It's colega all about the de. game and how you play it. It's all Enquanto, about control. And if you enquanto, o can't Zé, take it, it's enquanto all o Zé about vai cantando, enquanto o Zé vai time cantando to por play the trás, game. eu gostava de contar uma história em que a gente, como grandes alunos de matemática que éramos, eh, Eu acho. estávamos a repetir matemática e tínhamos tirado carta há pouco tempo e íamos já obedecer basicamente só a aula de matemática. E aqui o nosso amigo, o meu amigo que está aqui do outro lado do podcast, no carro da sua mãe, com uma cassetezinha com esta música que ele estava a cantar gravada, para trás, para a frente, para trás, para a frente, ia dando cabo lá do leitor de cassetes do carro, mas traduziu a música toda, à espera da aula de É, matemática. Hã? é isto. É isto. É isto. Há técnicas de tradução de inglês. Exatamente. Na altura que era suposto eu estar a estudar e a fazer os trabalhos de casa de matemática, Está a traduzir a música. estava isso. Há, há, há uma entrada. Eu adoro esta música. É linda. Para mim é espetacular. E há uma entrada numa WrestleMania Que é o que Jé os que canta, próprios não é? Motor. Se vocês quiserem fazer um episódio de wrestling, a gente pode fazer. Exatamente. Há uma entrada numa WrestleMania que os próprios Motorhead aparecem lá para tocar esta música de entrada. Foi épico. Épico mesmo. É E há verdade. uma entrevista do Lemmy, por acaso, sobre esta ligação que ele tem com o Triple H. O Triple H agora reformou-se dos rings já há pouco tempo mesmo. Mas o Triple H e é
alguém que gosta muito de metal, heavy metal, de rock, pronto, deste estilo de música. E Ele eles também conheceram-se usava, para mim. desculpa te interromper, mas é só para dizer que ele também usava a cruz Sim, eh, sim, Iron Cross, Aaron exatamente. Cross É, como coisa é isso mesmo. Ahm, então, o Lemmy diz que o Triple H foi muito importante na carreira dos Motorhead. E porquê? Porque jovens, nos inícios dos anos 2000, como eu e o Nuno, víamos a WWE. E o Lemmy diz que estes jovens, como estes dois que estão aqui a falar para vocês, não costumavam ir aos concertos de Motorhead. Bom, se a gente tivesse os Motorhead ao pé, se calhar íamos. Mas pronto, havia muita malta jovem sim, que não ia. E foi a aparição deles numa WrestleMania e a quantidade de jovens que seguia o wrestling, essa associação ao Triple H que fez com que o pessoal mais jovem começasse a ir aos concertos de Motorhead e a comprarem os seus álbuns e a ouvirem as suas músicas. Muito, muito interessante, não espetáculo, é? É espetáculo. engraçado. Eu E sou um mas, deles. exato, e pronto, neste caso o Triple H tinha a entrada dele em ringue, para quem gosta de wrestling, era qualquer coisa. É qualquer coisa. Só o facto Fenómeno. de. E muito, mas muito. Ele tinha aquela situação toda dele cuspir a água e. Mas, Sim, mas mas, a parte mas antes é que era mesmo. sim, mas se não tivesse esta música por trás, acho que não tinha metade do impacto que tinha. Não, Porque eh, ficava tudo às escuras e de repente ouvias aquele tum, 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 porque esta música era potentíssima. time to E a play the voz game. e a voz do Lemmy ia dizer time to play the game, aquela voz rock, e a seguir ainda dava aquele Uau, isso mesmo. e, e pronto. eh, ou seja, até nisso eles conseguiram criar se calhar uma das melhores músicas de entrada Olha, em é melhor. combate de sempre, não é? Para o Zé Para é mim é melhor, melhor, né? sem dúvida. É logo. Mas, mas sim, até hoje não há assim muitas que assim existem outras assim, mas existem outras fortes, mas assim que tenham este impacto como ele tinha. Esta música dos Motorhead ajudou A música muito também nisso. é. Se o Triple H ajudou Sim, na o parte dos contrário também, não concertos, é? o contrário também. Isso é Eh, verdade. Isso Isso é faz toda a diferença. E mesmo depois, mais tarde, eles até fizeram uma variação que era o do King of Kings, não era? King of Kings, sim, Também sim. era, Pois também era foi. uma. Mas não era tão forte, tão. Não era tão forte, mas também já era o Triple H. Já. Não, ainda aparecia quando ele quando fazia combates. Mas era mais quando ele estava naquela fase de executivo. Pronto, Exatamente, não isso sei como mesmo. é que se diz. Quando a gente já estava a deixar de ver wrestling. Quando a gente já não deixa pensar, exatamente. Outra Mas banda que eu gosto muito, que também gosta muito do Lemmy, é os Mighty Metallica também. Já falámos aqui diversas vezes disto, mas já pronto, a desistimos da cena dos influência. night shift, não é? Pá, olha, eh, o Hetfield diz mesmo, o Hetfield não, a influência que os Motorhead têm nos Metallica já foi dita por qualquer um dos participantes. O Hetfield diz mesmo que a altura do Justice for All e do Black Album foi muito influenciada pelo Lemmy. Uhum. Vê-se logo a começar pelo pelo facial, não é? Não sei se lembram da barba do Hetfield nessa altura, que ele basicamente tinha umas patilhas e um bigode e rapava o Exatamente. queixo, que era igual, era tipo o estilo do Lemmy também. Ei, o Triple H, a certa altura, usa exatamente Exatamente, a o mesma. Triple H também, exatamente, exatamente. Portanto, era tudo influenciado pelo Lemmy, sei lá. É verdade. E pronto, e ele diz mesmo que provavelmente sem Motorhead não existia Metallica. E o Lars a mesma coisa, diz que o som dos Metallica foi muito influenciado pelos inúmeros concertos que ele foi dos Motorhead. Ele, aliás, foi um dos discursou no velório do Lemmy. Epá, e há algumas curiosidades entre as duas bandas. Por exemplo, o único Grammy que os Motorhead ganharam foi com uma cover que fizeram de uma música dos Metallica, a Whiplash. Uhum. No último álbum dos Metallica, o Hardwired to Self-Destruct, há uma música inteiramente dedicada a Lemmy, a Murder One, e essa música leva-nos a uma das nossas. Aliás, leva-nos a um instrumento icónico e a uma bacurada icónica. É isso, mas Só para. deixa-me, antes,
só antes de entrares nisso, deixa-me só dizer que não deixa de ser irónico que uma banda que diz que não existia se não fosse o Lemmy é é a banda, se calhar a banda mais conhecida por um álbum inteiro gravado em que não se ouve o baixo. É isso mesmo. Hã? É verdade. Não deixa É. de ser irónico, não deixa de ser Não deixa irónico. de ser irónico. Mas pronto, É verdade. ias dizer que ias falar de uma das nossas, se calhar a Instrumentos e bacurada bacuradas original, não é? icónicas. O, É gen, bacurada original. o Gênesis da OG. bacurada, não é? Exatamente. Bacurada OG. Antes de Então, o que é que tudo, aconteceu? antes Diz. não havia nada e depois veio a bacurada. E depois veio a bacurada. Bom, É isso. explicando a bacurada, basicamente nós enganámos e dissemos que o Murder One era o baixo do Lemmy, quando na verdade era o amplificador mais famoso que ele utilizava. É verdade. Pronto, basicamente a bacurada foi essa. Recebemos logo chamada aqui Foi do a primeira Lemmy, ele vez, não é? explicou-nos, foi a primeira vez, ele explicou-nos logo que isto não podia ser e que tínhamos de ser mais distintos nas nossas coisas. E a partir daí Basicamente, estamos a tentar exatamente. fazer isto, mas Agora vocês menos só na parte dos imaginem, Motorhead. exato. Agora vocês imaginem dois gajos que estavam a começar um podcast, ainda mal sabiam estar à vontade aqui ao microfone para falar isto, e o telefone toca, um gajo atende um número desconhecido e a Time to primeira, play the game! e a primeira coisa que ouve é uma voz muito rouca a dizer It's Rickenbacker, mother. E um gajo, Ok. espera aí, Está certo. estou a Tá conhecer esta certo. voz, mas e depois, pronto, depois ouvimos umas quantas coisas. Mas E foi depois foi ficando tranquilo e a partir daí ele é o nosso RP do lá de cima. Abre-nos exatamente, as portas para toda a gente. exatamente. Não há ninguém que funcione melhor. Não. Portanto, ele anda sempre atrás do São Pedro para ver se ele transforma a chuva em whisky. Eh, Acho que até hoje tem sido um esforço um bocadinho inglório, mas ele continua. Ele vai tentar, E, ele vai e tentar. e pronto, ele vai andando com os Eternals, também a É, servir muitas vezes de coisas de manager, não é? Mas pronto, às vezes. eh, O Murder One era é isso. o tal amplificador, não é? Já falámos aqui no AMP, episódio 9, material icónico de bandas. Já referimos aqui. Né? Vão ouvir se Uhum. quiserem, não é? Resumidamente, Murder One. hum, O termo Murder One era o tal termo que significava assassinato em primeiro grau, Uhum. ou seja, um crime tão grave que dava logo prisão perpétua ou pena de morte. E no caso do Lemmy, a lenda urbana diz que se referia à sua época quando saiu dos Hawkwind, em que ele ficou tão frustrado pela forma como eles o despediram que jurou quase pronto, Matá-los. assassiná-los, em Exato. sentido figurado, obviamente, com as músicas da sua nova banda, os Motorhead. Isto pode ser verdade ou mentira, não é? Fica à vossa consideração. O que é certo é que o amplificador chamava-se Murder One e os baixos eram os Rickenbacker. E na Exatamente. verdade, os baixos eram uma coisa à parte. Para É já, verdade. o Rickenbacker é uma marca de baixo. Da Gibson? Teve alguns, teve alguns dos mais conhecidos baixistas do mundo, começando pelo Sir Paul McCartney, dos Beatles, pronto, e outros por aí afora, até chegar ao Lemmy. E aí eles passam a ser muito, muito conhecidos porque são mesmo lindos. Há um da assinatura Lemmy que se chama o 4004 LK, Lemmy Kilmister, que tem detalhes lindos na madeira. Há outros que têm os famosos lemas já Lemmy, como o Nuno já falou aqui. Há um que é o Born to Lose, Out to Lunch, que é uma modificação do lema que é Born to Lose, Live to Win. Ele fez ali uma variância, Born to Lose Out to Lunch, só para. É tipo aquele nisto Lemmy também era Deus. Aquele humor britânico, Uhum. só eles sabem. O Live Fast, Die Old, Born to Lose Out to Lunch, essas coisas assim eram engraçadas. E E quem estes sabe, baixos eram lindos. e estavas a falar um bocadinho da influência dos Metallica, quem sabe se aquelas escritas que a certa altura o James fazia nas guitarras não eram Ah, influenciadas sim, sim, um sim, bocadinho sim, por é isso. capaz. Não É chegavam à capaz. categoria filosófica do Lemmy,
Não, Eh, mas, mas tinha, tinha grandes. Eu estou-me aqui a recordar, há com os grandes lemas de vida do Hetfield, que era exatamente, o comer It, e. não sei o quê. Exatamente, Era lindos, era lindos. Eu por acaso agora ele uns lemas, mas é na guitarra acústica. Mas pronto, isso é para outro, é para outro exatamente. episódio. O Rickenbacker, Rickenbacker. não é? Rickenbacker. E quase que disse o nome de um jogador de Agora futebol, não foi tipo foi? alemão, não é? Foi, Rickenbacker. foi quase É o Rockenbach, é o Beckenbauer. Rockenbach, É o Rockenbacker. Rockenbach. Rockenbacker. Com o O grande- com- Beckenbacker, o Beckenbauer, Ah, o o Ricken, Beckenbauer de baixo. o Rickenbacker, que juntamente com a maneira de vestir dele e com a maneira como ele punha o microfone, Exatamente, eh, cá em cima, assim. exatamente, a É, apontar para é. baixo, foi também outra coisa que tornou icónica a imagem do Lemmy, porque ele conseguia um concerto inteiro olhar por cima, não sei como é que não lhe doía o pescoço, e Ah, não, é sempre assim. sempre olhar para o céu, por isso é que ele agora tem aquela ligação É. cá para baixo. Isso Pronto, já eu estava tudo bem. já estava preparado para ir para o céu, estava ali. É Não, isso. não é nada disso, mas era. Mas aquilo devia ser mesmo fisicamente, fisicamente, eh, terrível, não é? Sim, mas ele também Digo eu. já entrava bem dormente para Não, os já estava. concertos. Portanto, se calhar não era muito por aí, né? Era, Mas era, era a posição que gostava mais. Ficava ali naquela posição e pronto, vá, cantar. exatamente. Mas Era pronto, lindo. ele era isto para resumir muito aqui ou depois ele acaba por mais tarde por é engraçado que ele nasceu a 24 de dezembro e vem a morrer também em dezembro, uns dias mais tarde É a verdade, 28, portanto é verdade. e 4 dias depois de fazer 70 anos. 70 anos. Ele apareceu-lhe um cancro da próstata e a coisa foi forte e houve Não, e foi diagnosticado, só sabiam que ele tinha cancro 2 dias antes. Ou seja, ele pois, foi 2 dias antes ao hospital, viram que ele tinha cancro, 2 dias depois ele morre. e É o engraçado. sim, É engraçado, não é nada engraçado, mas é é curioso. é E, curioso. e ele até era um. O caso do Bemi devia ser um. Ele devia ter sido. O corpo dele devia ter sido objeto de estudo antes de ele ser enterrado. Porque um homem que viveu a vida como ele, eh, portanto, sempre Ao cheio. máximo de Ao máximo a beber, whisky, drogas talvez, aquelas coisas todas. sem drogas, whiskies, ele não tomava conta de si de maneira nenhuma. Apesar de, pelos vistos, manter o nível de cardio ao máximo com as mulheres, não é? Mas, mas ele, mas de resto, ele não cuidava nada de si. E, Há uma história engraçada sobre isso, que é então, sobre a transfusão. Então, e pronto, é como estavas a dizer, ele podia ser estudado como é que o estilo de vida dele até hum, durou até aos 70 anos. Pronto, a gente quer que as pessoas durem cada vez mais, mas pronto. Outra personagem é o Keith Richards, também se diz isso. E há uma história curiosa entre os dois que é o Keith Richards, a certa altura da sua vida, que não estou enganado, mas fez uma transfusão de sangue. Tiveram que mudar não foi mudar o sangue todo, mas fizeram uma transfusão de sangue uhum. para ele porque ele estava muito mal, devia estar alguma overdose. O Lemmy, a mesma coisa, tentaram fazer uma transfusão de sangue para o Lemmy, mas o doutor, isto está escrito aí alguns, diz que não dava, não se conseguia fazer uma transfusão de sangue para o Lemmy, porque o sangue do Lemmy já era tão tóxico, tão cheio de bebida, de álcool e substâncias psicotrópicas ou assim, que qualquer sangue que viesse de fora podia causar hum, impacto no sistema dele. Ou seja, o Lemmy quase que tinha um tipo de sangue próprio. É verdade. Sangue 666. Era o Acho que LK positivo. é LK positivo. Grande Lemmy, grande Lemmy. Por acaso Mas, estava a falar nisso, estava a lembrar dessa história. mas é interessante, pá, que
isso que estás a dizer é impressionante como é que o corpo humano funciona, não é? Eu Uhum. estava tão preparado para isso. Mas pronto, isso não impediu que eu tivesse o cancro e pronto, depois acabou por morrer. Por É morrer. verdade. Havia, havia eh, 4 2015, dias, não é? 4 dias depois 4 dias depois de fazer de 70 anos as pessoas. e engraçado e curioso, sempre a utilizar a palavra engraçado, mas quero dizer curioso, né? Curioso que, ah, isto foi o último concerto dele foi 17 dias antes de morrer, Ok. a 11 de dezembro. O último concerto do Lemmy, dos Motorhead, foi 11 de dezembro e ele falece a 28 de dezembro, ou seja, pá, uma vida vivida ao limite. Sim. E É isso, impressionante. e isso há coisa que se pode dizer, é exatamente isso que estás a dizer, que é ele não foi aquela estrela que teve o seu auge e depois viveu os seus últimos dias um bocadinho mais afastado e pronto, e acabou por morrer. Não, Uhum. este foi mesmo, não morreu em palco, não calhou. Não calhou, é mesmo isso. E pronto. Não, foi Mas é feito, assim. depois foi feito o funeral, foi feito o velório também, foi transmitido pelo YouTube. É verdade. Muitas personalidades prestaram tributo no velório. Dave Grohl, como estava a dizer, que mais uma vez passa estes dias por momentos eh, bom, difíceis, não é? Que Uhum. faleceu um membro da sua banda. Também discursou no funeral. O Slash discursou. O Ozzy e a Sharon discursaram. O Ozzy, grande amigo dele também. O Lars. Ou seja, todos os grandes estavam lá para prestar tributo ao Lemmy. É E verdade. agora chegou a nossa vez, chegou a vez do AMP e dos amigos do AMP. Um, uma curiosidade desse velório que eu li foi que quando acabou o velório, eles ligaram um baixo a um amplificador, assim alto, e deu aquele efeito de feedback. E Uhum. depois o manager do Lemmy disse assim: Lemmy has left the building. E o pessoal depois saiu. Engraçado, Ok. não? É muito, Espetáculo. É uma interessante. cena, E, e, uma o- cena e, o- interessante. e depois a situação das balbas, não é? Sim, Das, sim. das, A parte das balas, já referimos aqui que depois, mais à frente, as suas cinzas foram enviadas em cápsulas balas, hum, pronto, digo eu, para os seus amigos mais próximos. sim. Engraçado, não é? Volta e meia há alguém que revela que recebeu É. Já não a me coisa. recordo agora quem é que foi. Acho que o Já Rob não me Alford, não é? Rob Halford, não era? Acho que era. E pronto, é que o pessoal, é engraçado que o pessoal que recebe aquela bala considera aquilo quase Não, melhor do que ganhar um Grammy ou aqui aquilo quase é melhor, não, tipo. é melhor do que certeza. Não sei se estão a ver o filme do o filme do Harry Potter com os Deathly Hallows, né, para criar o, o Voldemort, é isto. Se juntassem se calhar aquelas balas todas, o Lemmy vivia de novo. Isto sou eu aqui a Era uma isto maneira sou de. eu aqui isto sou eu Era aqui a lançar um boato. Nunca se sabe, ainda era interessante vê-los Quem a, sabe? vê-los a fazer isso e depois a seguir ter que juntar outra vez tudo para dentro. Não E ia. agora, ei, a sério. O que é que a gente foi ouvir com o Gaspa? Mas é assim. E epá, Faz parte, basicamente né. a vida do VMI é isto. Mostrou que para seres uma estrela não precisas ser politicamente correto, para seres um mulherengo e para as mulheres gostarem de ti, mulheres neste caso, ele não precisa de ser a pessoa mais bonita do mundo. Eh, mostra, mostrou que pá, a v- a v- apesar da gente considerar que ele vivia no limite, ele viveu sempre a fazer o que gostava e Uhum. a fazer e a viver da maneira que queria. E acho que isso também ajudou muito a criar aquela personagem toda à volta dele. Ele é capaz de ser das personagens mais conhecidas deste mundo do metal. E não só, acho que mesmo, é como estavas a dizer há bocadinho com a história das t-shirts e tudo, mesmo que alguém não consiga dizer isto é o Lemmy, Sim, aquela reconhecem. cara é reconhecível, reconhece à distância. Eu acho que é isso. O Lemmy para mim, e é isso que tu estás a dizer, é verdadeiro. É Exatamente. tipo, olhas e aquilo é verdadeiro. Não é nada falso, não é nada poser, não é nada. Ele é aquilo e pronto. E na lápide.
que está na campa dele, diz assim: Born to lose, lived to win. Nascido para perder, não é? Que é Uhum. uma frase que diz sempre. Viveu para vencer. E realmente é isso que eu considero o Lemmy. Um vencedor. Sempre fiel ao seu estilo, sempre ele próprio. Não é? Um grande brinde de whisky ao Lemmy, Deus da música. É isso. E que melhor maneira de acabar o tema como o que o Zé acabou. É brindar ao grande Bemi. E ouvindo as músicas dos Motorhead também. E ainda ouvi aqui este episódio de vez em quando também, não é? É isso, se quiserem relembrar algumas curiosidades, já sabem. Está feito o nosso episódio de tributo ao Lemmy, mas ele vai aparecer sempre aqui. Certeza Vai, absoluta vai, que ele vai vai, porque ele aparecer sempre aqui na é casa o onde. nosso, é como o Zé estava a dizer, o É o nosso nosso relações. espírito residente. Exatamente, é o nosso espírito residente, exatamente. Ele é que ajuda isto a correr bem. Por isso é que tem dias que a gente parece estar assim mais bêbados de cotos, é assim. É isso. É isso, pessoal. Está aqui feito o resumo um bocadinho e o nosso tributo ao BMI. De certeza que houve mais alguma história ou outra que ficou por dizer, mas isto é assim. Vocês, a gente também não diz aqui, a gente transmite o que sabe à nossa maneira e pronto. Esperemos que tenham gostado. E é assim. Para a semana a gente volta aqui com Mais um tema mais um tema fortíssimo. fortíssimo. Temos aqui Mais umas para o forno. mais para o Onde forno. vamos Temos aqui amassar a massa. Vamos começar a amassar a massa. isso, Massa massa, mãe. massa mãe. Massa bem, bem amassadinha. E vamos meter no forno para aquilo É crescer. isso. E depois sair É um isso. bolinho ampo. Eu vou aqui começar a apagar, entretanto já saí do trance, começar a Já sei que está. apagar estas verbas todas, que eu tenho o hangar Apaga cheio de isso tudo. verbas. Primeiro que eu consiga apagar isto tudo e vir para esta cera toda vai ser uma coisa. São de tal cera para aí fora. Mas é isso, pessoal. Obrigado pelo vosso apoio. Vocês já sabem onde é que a gente está, redes sociais, Instagram, Facebook, etc. E que se quiserem mandar um e-mail com alguma coisa para promover a vossa banda ou quiserem, E acho que se quiserem falar com o Lemmy, basta falarem connosco. exatamente, Nós somos tipo a Joana Solnado do metal. é Nós verdade. conseguimos falar com ele e ele fala connosco. É isto. E se por acaso podem é preparar-se porque vocês já ouviram aqui como é que ele era. Eu respondia curto e grosso, portanto É. Vai se, ser. pensem bem no que é que vão perguntar. É. É isso só. Já sabem, muito obrigado por ouvirem e até para a semana e haja saúde. É isso, pessoal. Fiquem ligados. Fiquem metaleiros.